Oi, irmão, irmã. Vamos hoje terminar essa série de Juízes. Nós trabalhamos a semana inteira sobre Juízes, falamos sobre Gideão e agora nós vamos encerrar hoje falando do capítulo 9, onde veremos do versículo 34 até o 57, verso 34 ao 57 de Gideão. Deixa sua Bíblia aberta em Juízes, capítulo 9, de 34 em diante. Bondoso Pai, obrigado porque nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, com os irmãos, para compartilharmos e aprendermos um pouco mais. Cerra, Senhor Deus, com os Teus anjos, proteja, cerca as nossas casas e que o Teu amor seja derramado sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, pedindo, cura a nossa terra, Senhor. Sara a terra que está doente. Em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, vamos prestar atenção que a última coisa que nós falamos foi que aquele tal de Zebul, ele era o homem forte de Abimeleque, e Gaal queria tomar o trono de Abimeleque. Abimeleque era filho de Gideão, Gideão que era israelita, que era da tribo de Manassés, e esse tal de Gaal, a gente não sabe de onde ele veio. Era esse Gaal, filho de um outro maluco aqui qualquer, e eles então, esse Gaal chegou com a família dele inteira lá na cidade de Siquém e conseguiu enganar os siquemitas, e eles então ficaram gostando de Gaal, acharam o discurso de Gaal lindo. O que Gaal fez? Gaal ganhou a simpatia do povo de Siquém e, contando histórias, ele resolveu falar para o povo que bom se eu reinasse sobre vocês. Aí tem um tal de Zebul, que era comandante de guerra do senhor Abimeleque, foi lá, mandou contar para ele, igual eu falei para vocês. Então, ontem parou nessa situação. Hoje nós vamos ver que o Abimeleque, ele vence Gaal e os siquemitas de uma vez só. E aqui é muito interessante o negócio. Vejam bem, quando Zebul contou para Abimeleque, e aí ele falou: Abimeleque, levanta de madrugada com todo o seu povo e fica de emboscada, porque nós estamos sabendo que Gaal conquistou os siquemitas, e Gaal com os siquemitas vão matar você, Abimeleque. Vocês se lembram que eu falei que Abimeleque ele contratou aquelas gangues, contratou os homens maus? Então, ele estava com aquela turma boa de briga, turma de guerra. O que eles fizeram? O versículo 35 fala que o Gaal, ele pôs-se à entrada da porta da cidade de madrugada, de noite ainda. Então ele ficou lá na porta da cidade e ele viu descendo umas sombras no meio da mata. E sabe com quem que ele estava lá na porta, o Gaal? Com o Zebul. O Zebul não era o amigo do Abimeleque? Aí o Gaal pegou na porta da cidade e falou para o Zebul: ô Zebul, você não está vendo que parece que está vindo gente do meio das árvores lá? Aí o Zebul falou para ele: olha só, o Zebul é o que tinha caguetado Gaal para Abimeleque. Abimeleque está vindo com os soldados dele para destruir Gaal, e Siquém também. Mas aí, quando Gaal está na porta da cidade,
para, juntamente com os siquemitas, fazerem mal a Abimeleque. Abimeleque faz a emboscada e desce no meio das árvores. Gaal vê aquilo e fala assim: olha, Zebul, tem gente vindo aqui. Aí o Zebul falou assim: não, aquilo é sombra das árvores, tá descendo ninguém não, você tá maluco. Daí a pouco, nessa emboscada, como é muita mentira, né? O Gaal estava preparando uma contra Abimeleque. O Zebul estava mentindo e falando que não estava vindo ninguém, sendo que ele sabia que ele já tinha caguetado o Abimeleque. E aí, olha que confusão. E eles chegaram, a Bíblia fala que eles levantaram das emboscadas e, vendo Gaal, aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: a sombra dos montes vês por homens. Olha só, tá vendo? Ele mentindo. Agora no versículo 37. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: eis que desce gente de fronte de nós. Aí ele insistiu com o Zebul. Gaal estava na porta da cidade, esperando para matar o povo de Abimeleque. Só que o povo de Abimeleque ficou sabendo pelo Zebul, igual eu repito, e veio antes. E lembram que o Gaal ficou falando: ai, se eu fosse o povo daqui, eu mataria Abimeleque. Quem somos nós para ficarmos pagando impostos e obedecendo a Abimeleque? E o Zebul ficou muito chateado com o Gaal, do Gaal tá falando isso do seu patrão, que era Abimeleque, patrão de Zebul. Aí a hora que ele viu que o povo estava chegando, que o Gaal ficou com medo, aí o Gaal pegou e falou assim: Zebul, é gente sim, eles estão vindo nos atacar. Sabe o que o Zebul falou pro Gaal? Falou: ai, Gaal, você não falou que é fácil matar o povo de Abimeleque? Você não andou batendo gogó por aí para falar que, ai, se eu pudesse ter o apoio de Siquém, eu mataria, eu destruiria, eu aliviaria Siquém desse misto de judeu com siquemita, que era o Abimeleque. Eu mataria. Você não falou que ia matar Abimeleque? Olha o Zebul falando. Zebul era o chefe da guarda de Abimeleque. Gaal é o que estava conspirando contra. Eis que chega então o momento de Abimeleque, chega na porta da cidade, naquela emboscada. E aí nós vemos que quando Gaal levantou cedo na porta, conversava com Zebul, Abimeleque veio de emboscada. E aí fala que ele chegou. No versículo 38 fala assim, ó, olha só, aqui é cheio de ironia. Olha no versículo 38. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca? Quer dizer, você falou demais, onde está a tua boca que dizia? Você não ficou falando no verso 38 aí? Quem é Abimeleque para que sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Saí, pois, peleja contra ele. Vocês estão vendo? Aí Zebul falou assim: você não falou que ele era fraco? Vai lá brigar com ele. Aí no verso 39 fala que saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, Gaal fugiu de diante deles e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Gaal foi expulso da cidade. Só ficaram alguns que não morreram, alguns siquemitas lá na cidade, porque Abimeleque veio com a turma dele boa de briga e matou. Só que Gaal foi expulso da cidade. E diz que o povo que foi também expulso da cidade, eles não podiam ficar na cidade porque Abimeleque estava lá para matar, eles ficaram escondidos na mata. Eles saíram da cidade. Vocês sabem, a cidade lá era murada, tinha portão. Eles foram para o meio do mato, escondido nas árvores. De manhã cedo, o povo pensou que o Abimeleque já tinha ido embora, o povo saiu das matas, aí Abimeleque acabou de matar todo mundo, o Abimeleque e os seus soldados.
E aí agora nós já estamos partindo para o fim, que hoje é mais curto mesmo. Veja bem, Zebul expulsou Gaal de Siquém. O povo de Gaal saiu do campo e foi morto. Sabe o que Abimeleque fez? Depois de ter matado todo mundo lá de Siquém, pegou sal e jogou na cidade inteira. Sal. Sabe para que isso? Sabe o que significa sal? Sal significa maldição, esterilidade. Ele, de tão ruim que era Abimeleque, ele jogou sal para nunca mais nascer nada ali. Para acabar mesmo com a cidade, para não ter história a cidade. E aí, meus amados irmãos, o que aconteceu quando ele jogou? Veja no versículo, aqui tem duas torres. E as duas torres que eu vou falar para terminarmos o estudo de Gideão. Tem duas torres. Tem uma torre que é de Siquém. Essa torre de Siquém, o que o povo fez? O povo correu e entrou no subterrâneo desta torre. Entrou no subterrâneo. E aí, quando ele entrou no subterrâneo desta torre, era ao lado do templo. E o povo de Siquém, para não morrer, entrou no subterrâneo, ficou lá embaixo. Veja bem o que Abimeleque fez. Ele foi no mato, cortou o mato, cortou um galho e falou para cada soldado dele fazer o mesmo que ele fez. Aí ele veio com aquela árvore pendurada e botou em volta da cidade, em cima do subterrâneo, e tocou fogo. O povo morreu lá dentro do subterrâneo cozido. O povo morreu asfixiado. O povo morreu por causa do monóxido de carbono. O povo morreu grudado um no outro e se despedaçando. É isso que o texto fala. Diz assim, então subiu ele do monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore e levantou e pô-la no ombro e disse ao povo: fazei o mesmo. O que me viste fazer, fazei-o também vós, depressa. E aí ele pôs fogo nesses ramos e aí sim todos morreram assados. Amados e queridos, tem cada coisa que aqui são as pessoas de Siquém. Mas se você continuar lendo, não acabou. Ele matou todo mundo de Siquém, não matou? O povo estava escondido. Aí na torre, essa torre de Siquém, o povo estava escondido no subterrâneo. Mas tinha uma outra cidade chamada Tebes. Os Tebes eram amigos dos siquemitas. E sabe o que Abimeleque fez? Foi também matar os Tebes. Só que lá na cidade também tinha uma torre. Só que em vez deles ficarem debaixo da torre, no subterrâneo, o povo subiu e ficou lá no eirado da torre. E Abimeleque veio incendiar embaixo para queimar todo mundo por cima. E quando ele chegou, aconteceu uma coisa interessante. Eles subiram ao eirado e Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar. Aí, a hora que ele estava debaixo da torre para incendiar o restante das pessoas de Tebe, veio uma mulher. Agora você lembrou de Axa? Você lembrou de Débora? Agora veio uma mulher que ela não tem um nome. A Bíblia não fala. Essa mulher soltou de lá uma pedra. E a pedra veio e bateu em cima de Abimeleque. E Abimeleque teve o seu crânio partido. A vitória mais uma vez de mulher. Amados, eu gostaria de falar para você que a mulher que o matou, a gente não sabe o nome dela. Mas a gente pode tirar algumas conclusões rápidas, objetivas aqui hoje. Presta atenção. Você viu a história de Gideão? Gideão era um moço pobre, que vivia com a família dele, sossegado, socando trigo. Aí Deus o usou, ele tirou os postes ídolos,
ele fez a nação voltar para Deus. Só que aí quando ele conseguiu vencer esse pessoal todo que maltratava, que cobrava imposto de Israel, ele mandou fazer aquela estola sacerdotal e o povo começou de novo a adorar Baal, aquilo que ele tinha destruído. O povo começou a adorar Baal, começou a adorar essa estola sacerdotal. Ele não fala que ele não quis ser rei, mas ele pediu anel para todo mundo, pediu ouro para todo mundo. O texto fala também que o Abimeleque, filho dele, depois tirou proveito de tudo isso, porque quando Gideão fez aquela estola sacerdotal e que o povo começou a ficar depravado, que o povo começou de novo a voltar, só que o povo ficou livre dos inimigos. Só que por dentro o povo era livre por fora. O povo de Israel estava livre dos inimigos. Mas o povo de Israel voltou à idolatria, voltou a adorar poste ídolos, Baal. Aí Gideão morreu, ficou esse filho dele, Abimeleque, e o Abimeleque é exatamente esse que chegou para os siquemitas e falou: eu sou metade Siquém e eu sou metade Israel, sou filho de Gideão e sou filho da minha mãe de Siquém. E então ele convenceu os tios dele para que os tios dele o elevassem à categoria de rei. E Siquém então falou: ele é do nosso sangue. Siquém falou: ele é nosso parente, vamos então elevá-lo à categoria de rei, porque ele sendo rei, nós de Siquém seremos privilegiados. Que Abimeleque fez? Foi lá e matou os irmãos dele. Só sobrou o caçulinha chamado Jotão. Olha o que Abimeleque fez, matou todos os filhos de Gideão para reinar no lugar deles. É coisa de psicopata. Você quer atingir um objetivo, não importa quem você vai deixar para trás destruído, espizinhado, esmagado. Tem gente assim, que quer chegar no objetivo, mata os irmãos. E aí, ele matou os irmãos, chegou Jotão, convenceu Siquém, convenceu etc, contou, aí chegou esse tal de Gaal, porque ali, depois que Jotão contou aquela parábola, porque Jotão foi o único irmão de Abimeleque que não foi morto. Você pode ver que Jotão desaparece do texto. Aí chega um tal de Gaal, o Gaal chega e fala para os siquemitas: Siquém, vocês ficam confiando em Abimeleque, mas ele não tem o sangue de vocês, ele é só meio sangue. Na verdade, ele é filho de Gideão. Gideão é da tribo de Manassés, ele é judeu. E vocês vão confiar nele? Estou eu aqui para ajudar vocês. Foi quando então Gaal foi destruído por Zebul e por Abimeleque. Aí Abimeleque, destruindo Gaal, matou todos os siquemitas na torre, botou fogo no pessoal que estava no subterrâneo e foi até a outra cidade que chama Tebes e foi matar o outro povo que estava no eirado da outra cidade, da outra torre. Foi quando a mulher lhe jogou uma pedra e lhe partiu o crânio. Então, quero terminar por aqui. Você viu que uma história que começou bonita, mas por causa da arrogância e da vaidade de Gideão, que mandou fazer estola, ele fez com que os seus comandados todos voltassem à idolatria. Olha a responsabilidade. Depois seus filhos viraram assassinos de guerra, virou aquela coisa, seus filhos morreram. O filho que ficou vivo, matando todo mundo, o filho morreu com a morte triste, uma mulher matou aquele homem bravo. Então eu queria que vocês pensassem exatamente isso. Meus amados e queridos irmãos, a história é esta, termina por aqui, mas preste atenção que hoje você é bem sucedido, mas está debaixo dos cuidados e da proteção de Deus. Não se meta a fazer estola sacerdotal, não se meta a pedir alguma coisa para os homens.
É Deus que te exaltará, é Deus que te protegerá, é Deus que vai te usar para salvar o povo que sofre. Que Deus te abençoe, que a história de Gideão seja uma história que possa nos ensinar o que devemos e o que não devemos fazer. Amados, terminamos por aqui e rogamos a Ti que a graça de Deus seja sobre vós, sobre todos nós, e que na próxima segunda-feira, às 18h30, vamos dar continuidade ao estudo dos Juízes. E nós vamos estudar sobre Jefité, que era filho de uma prostituta e também montou uma gangue para salvar Israel. Amados e queridos, que Deus possa proteger o seu lar. E um beijo de longe, um abraço de longe, um sorriso de longe. Amanhã, 9h30, estaremos em Escola Dominical. Não deixe de falar no chat que a aula tá boa, que a escola tá boa, de fazer pergunta, de falar que tá ali. Vamos movimentar o nosso YouTube. E também às 19 horas faça o mesmo no culto vespertino. Que Deus te abençoe. Até mais.